E aí pessoal, graça e paz para todo mundo, paz do Senhor, paz de Deus, como preferirem. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver me assistindo. Minha oração é que Deus abençoe a vida de cada um que está assistindo este vídeo e que toque na sua vida com poder e leve você a cumprir o propósito dele. Amém? Hoje eu quero falar a respeito das aflições. Faz tempo que eu não gravo vídeo, né? Tá muito corrido esses dias para mim, então não tem dado para gravar toda semana. Mas hoje eu queria falar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração a respeito das tribulações. Porque eu vejo que é um certo tabu no meio cristão a questão das tribulações. Eu estava ouvindo uma música evangélica em que a pessoa falava, nossa, uma tremenda de uma lamentação. Não, porque as pessoas que duvidaram de você vão ver a sua vitória e mostre para quem está zombando que teu Deus é grande, vai te exaltar e essas coisas todas aí, né? Porque a luta que você está passando é grande, mas a vitória vai ser maior. Fala-se muito em lutas, né, num certo segmento da igreja, principalmente no segmento pentecostal. E muitas vezes pessoas usam isso como um motivo de vingança, a vitória, né, quer conquistar a vitória, quer conquistar o triunfo e querer mostrar para os outros que Deus fez você triunfar, que Deus fez você vencedor, e usa isso até com uma certa amargura. Outro segmento cristão acredita que você não pode ter luta, não pode ter tribulação, não pode ter nada disso, que tem que ser uma vida de mar de rosas, de maravilhas. Enfim, existe uma certa, como que eu poderia dizer, existe um desnivelamento, vamos dizer assim, na questão das tribulações, na questão das provações, né? Uma falta de entendimento. Outros acreditam, Deus faz isso para ver minha fé. Mas Deus, Ele conhece a sua fé. Ele é onipotente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Então Ele não precisa te provar para saber nada, Ele já sabe de tudo. Por que existe um tempo de tribulação, um tempo de provação na vida do cristão? Por que existe um tempo de sofrimento? Não é? O povo de Israel foi levado para o deserto, 40 anos, 40, o número da provação. Jesus passou pelo deserto, 40 dias, novamente 40, que é o número da provação. Então, mas por que isso? Quando Deus leva o povo de Israel para o deserto, Deus deixa bem claro que eles ficariam 40 anos até morrerem os homens de guerra. Então guarde esta palavra, os homens de guerra. Quando Deus leva você a um tempo de tribulação, a um tempo de provação, Deus leva você a passar um tempo assim, ou permite, como alguns preferem dizer, um dos objetivos é que os homens de guerra que existam no seu interior venham a morrer. Deus disse lá para o povo de Israel, por 40 anos vocês vão dar volta no deserto até morrerem todos os homens de guerra. O nosso interior, a nossa mente, o nosso coração é cheio de homens de guerra. E eles têm que morrer. Se nós quisermos desfrutar do melhor de Deus, se quisermos desfrutar da provisão, da glória, porque a graça, a salvação, ela é de graça. Mas a glória existe um preço. Não para você receber ela, porque no dia que você creu em Jesus, você foi selado com o Espírito Santo, ele já está em você. Mas para você administrar esta glória, para você crescer, amadurecer na glória de Deus, existe um preço a ser pago. E um dos preços a ser pago é que os homens de guerra do seu interior morram. Pessoas que não têm domínio próprio, pessoas que guardam raiva, rancor, amargura, pessoas que têm a alma cheia de malícia, de lascívia, homens que não podem ver uma mulher mais bonita, mais sensual, ou mulheres também que não podem ver um homem que fala mais bonitinho, que tem um carrão. No meio do povo de Deus existe uma série de coisas que trazemos do mundo, uma série de herança que trazemos do mundo, de pecado, de dureza de coração, ou mesmo de dor, de amargura. E para que nós possamos ser usados por Deus, para que nós possamos desfrutar da glória de Deus,
nós precisamos morrer para nós mesmos. Esses homens de guerra de nossa alma, é preciso morrer. Preciso morrer a amargura, porque quando você tiver com o teu coração cheio de raiva, de ódio, de rancor, você não desfruta de Deus. Se você não perdoa o teu irmão, você não vai desfrutar. Se você não tira do seu coração, da sua mente, toda malícia, toda lascívia, toda impureza, você não vai conseguir desfrutar de uma plena comunhão com Deus. Então, uma série de coisas que existem em nosso interior e que Deus nos leva ao tempo de tribulação, ao tempo de provação, para que possa morrer. Eu tive a experiência de que eu era uma pessoa muito submissa quando eu era mais novo, e Deus me levou a trabalhar num lugar contra a minha vontade, que não tinha jeito de eu sair, porque era um lugar horrível, aquilo me contrariava todos os dias, mas eu fui aprendendo a ser contrariado, coisa que eu não sabia. Enfim, o Senhor ele vai levar a morrer o seu ego, a morrer o seu interior, o seu eu, a sua pessoa, a sua carne, muitas vezes a sua personalidade, até alguns dos seus sonhos, e até algumas das suas boas vontades, das suas coisas boas, porque aquilo que é bom para o ser humano nem sempre é bom para Deus. Às vezes a sua boa intenção, na verdade ela está cheia de maldade e não de projeto de Deus. Então um dos motivos da tribulação é para que morra o seu eu interior, para que morra esses guerreiros que existem aí no seu interior. Um outro fator que nos leva a termos tribulação é Deus nos treinando para algo maior. Às vezes Deus ele tem algo grande para trazer na sua vida, seja espiritual, seja financeiro, seja na família, etc. Ou aí do propósito dele, cada um tem o seu propósito individual. E para que você receba e desfrute deste propósito, é preciso passar por um tempo de treinamento, também para morrer o seu interior e para que você aprenda a depender de Deus. Como no caso do apóstolo Paulo, que ele fala que ele aprendeu a ter fome, ele aprendeu a ter escassez, ele aprendeu a ter abundância, em todas as coisas ele aprendeu a estar bem. E ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Deus ele leva para quê? Aí Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação nos traz um eterno peso de glória. Toda aquela tribulação que ele passou era para que o caráter dele fosse moldado, o seu interior fosse esvaziado, para que ele pudesse receber as revelações poderosas de Deus. E que ele recebeu e escreveu as cartas, que servem de guia para nós até hoje. Então, às vezes Deus ele está te treinando, tirando e esvaziando o seu interior para que ele possa encher dele e para que ele possa trazer algo maior. Não é uma pessoa, por exemplo, que Deus leva a trabalhar na escassez, na fome, na necessidade, para futuramente pôr dinheiro na mão dessas pessoas. Outras pessoas Deus leva ali a um nível de humilhação tão profundo, para que a glória dele possa fluir depois. Enfim, porque o carisma, o poder de Deus em sua vida, ele pode levar você num lugar tão longe que o caráter não venha suportar. E para que isso não aconteça, Deus ele te trata, Deus ele te treina na escassez, na humilhação, na pobreza, na vergonha, enfim, do jeito que ele quiser te treinar, ele te treina, para que a hora que ele manifeste a glória dele, para que a hora que ele manifeste o poder dele, você esteja preparado para receber. E ele não esteja colocando a glória e o poder dele num saco sem fundo, onde ele vai abençoar e você vai perder tudo que ele abençoou. Uma outra coisa que pode trazer um tempo de tribulação é uma colheita. A Bíblia diz, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar escolherá. As pessoas podem escolher o que vão plantar, mas elas nunca podem escolher aquilo que vão colher. Pessoas fazem coisas erradas a vida toda e querem viver no paraíso. Não tem jeito. A gente vê até pregadores que acham bonito contar. Eu, sinceramente, eu acho ridículo quando eu vejo aqueles caras que querendo exaltar todo o erro que fez. Esses dias eu vi um pastor contando, para mim é ridículo, não, porque eu participei de um latrocínio, eu participei de não sei o que tem, eu troquei tiro com a polícia, eu matei não sei quem para roubar, eu trafiquei. Cara, que coisa horrível. O Senhor te perdoou, amém, mas não é para você ficar se exibindo.
Então fala certo, eu era um escravo do diabo, estava condenado ao inferno, o Senhor me resgatou, não se exaltando como se fosse bonito fazer todas essas coisas erradas. E às vezes nós fazemos um monte de coisa errada. A pessoa planta um monte de coisa errada e depois ela quer viver no paraíso. E quando eu falo plantar coisa errada, eu não estou falando só de quem veio do mundo do crime, do mundo da prostituição. Pessoas, por exemplo, não honram seus pais. No seu futuro, seus filhos não vão honrar você, porque o que o homem plantar, isso colherá. Pessoas não emprestam, né? Vem uma pessoa necessitada, não empresta, não ajuda. Um dia ela passa necessidade e não tem quem ajude, porque a justiça de Deus é implacável. Aquilo que você plantar, você vai colher. Então não tem jeito. Você vê pessoas que chega numa empresa, por exemplo, trabalha mais ou menos bem um ano, depois de um ano começa a fazer um monte de coisa errada para ser mandado embora para pegar um acerto. Aí essa pessoa, quando chega a uma certa idade, ela não consegue mais emprego, não consegue se aposentar. A culpa é do diabo, a culpa é de Deus. Não, você está colhendo aquilo que você plantou, colhendo a sua imprudência. Então nós temos que ver isso também. O que nós podemos é nos arrependermos, pedimos perdão, pedimos para que Deus amenize a nossa colheita, mas aquilo que você colher, aquilo que você plantar, você vai colher. Muitas vezes a pessoa está colhendo, Deus está levando a pessoa a viver um tempo de tribulação, na verdade é um juízo. Você vai ver no livro do profeta Jeremias, quando Deus diz lá para o povo de Israel: porque vocês quiseram andar conforme a dureza do seu coração, eu vos enviarei para o exílio, e lá vocês vão servir os deuses que vocês queriam servir quando estavam na minha presença, e vocês vão ver como foi amargo se afastar de mim. E foi um período de 70 anos. Podiam orar, podiam jejuar, alguns falsos profetas se levantaram dizendo: não vai durar tudo isso, vocês vão sair daqui logo. E Deus diz para Jeremias: avisa o povo, casem, se deem em casamento, tenham filhos, plantem vinhas, façam suas roças aí, construam casas, porque vocês vão ficar por 70 anos aí. E ficaram justamente os 70 anos. Então a tribulação também pode ser um período de colheita, um período de juízo, porque aquilo que você plantou você vai colher, não tem como escapar disso daí, porque Deus, Ele é um Deus de justiça. Se um dia você cristão, for disputar com um ímpio, com um pecador, seja ele um feiticeiro, um assassino, qualquer coisa, mas ele for justo naquele momento e você estiver sendo errado, Deus não vai julgar a sua causa a seu favor, Ele vai julgar a favor do outro, porque Deus é um Deus de justiça. Bebam muita água. A pessoa não bebe água, por exemplo, futuramente tem problema nos rins e não sabe por quê. Passos errados que nós damos podem nos levar, vão nos levar a um tempo de tribulação, querendo ou não. Porque essa questão do passo errado está muito ligada à questão da colheita, né? Aquilo que você planta, você colhe. Pessoas não estudam, pessoas não têm uma profissão, aí ficam desempregadas, não acham serviço, não têm dinheiro. A culpa é de Deus, é tribulação, é culpa do diabo. Não, é você que não se preparou. Enfim, por aí vai. As pessoas vão dando passos errados, a pessoa conhece. Eu já vi pessoas dizer: recebi uma profecia na igreja domingo, que eu iria conhecer uma pessoa e ia se casar. Aí fui dar um rolê lá numa festa lá, conheci um cidadão, nunca tinha visto na vida, mas me cantou, achei bonito e baseado na profecia me casei. E arrebentou a vida, porque deu um passo errado, deu um passo precipitado. Ao invés de orar, pedir uma confirmação para Deus, vai e se casa com qualquer um. Depois vai colher e depois não pode se divorciar, porque a Bíblia diz que só em alguns casos Deus permite o divórcio. Enfim, vários passos errados que você vai dar e que vai trazer uma consequência drástica para a sua vida. E não adianta culpar Deus. Então, qual seria a saída para isso? Se arrepender, se colocar ali no altar e esperar Deus mudar a sua sorte, e clamar, e orar, e buscar a presença dele. E quando for no caso que Deus está levando você para o deserto para morrer os homens de guerra, que nem o caso de Israel, para morrer ali o seu interior,
permitir que ele te trate. Não é? Existe um livro de Salmos, se eu não me engano 22, falando de Jesus, ele fala: eu sou verme e não homem. Por que eu sou verme? Porque o verme ele deixa ser esmagado. Você bate no verme ali, ele pode até dar umas mexidinhas, mas ele aceita a ser esmagado, ele aceita ser moído. Então aceitar o Senhor é trabalhar. E uma coisa muito importante, Israel ele ficou 40 anos no deserto, no tempo de tribulação, porque eles foram rebeldes, porque eles foram duros, porque eles murmuraram. Jesus ficou apenas 40 dias, porque ele foi guiado pelo Espírito. Você vai ver lá Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, diz que ele foi levado pelo deserto e foi guiado pelo Espírito. Então aceite a ser guiado pelo Espírito. Permita ser guiado pelo Espírito, que você vai sair logo do tempo de tribulação. Porque nós não podemos encurtar o tempo de tribulação, o tempo de deserto, mas nós podemos prolongar ele muito, conforme seu coração é endurecido, conforme você é rebelde, conforme você murmura, conforme você toma passos errados, você vai aumentando mais e mais. Mas quando você é guiado pelo Espírito, você passa ali só o tempo de Deus mesmo. Então aprenda a ser guiado, e ser guiado pelo Espírito nem sempre é um êxtase, as mil maravilhas. Não, ser guiado pelo Espírito muitas vezes vai nos trazer dor para o nosso eu, vai trazer muitas vezes sofrimento, porque tem que ter renúncia, tem que se alinhar à vontade de Deus. Não é tão simples assim. Tem um vídeo que eu gravei aí, o que eu aprendi com David Brenner, ou David Brainerd, que é um homem de Deus tremendo. Eu sempre ouvi falar como ele foi um homem de Deus poderoso, usado por Deus para ganhar os índios e pele vermelha, e como o diário que ele deixou escrito fala até hoje. E eu sempre fui levado a pensar que ele era o cara, né? Aquele pentecostal que chegava gritando e tudo mais. Mas quando eu li o livro dele, eu vi que na verdade não era nada disso. Ele era um homem fraco, com medo, inseguro, e que colocou todo o seu coração e toda a sua confiança em Deus. E ele foi guiado pelo Espírito a fazer uma coisa completamente contrário ao que qualquer homem, qualquer pessoa quer fazer, que é ir para um lugar gelado, pregar para tribos selvagens, correndo risco de ser decapitado ali, de ser escalpelado, correndo risco por traficantes de escravos, de animais selvagens, e principalmente orando madrugada adentro no frio. Enfim, uma coisa completamente desconfortável Deus levou ele a fazer. Então talvez o que Deus vai levar você a fazer seja algo completamente desconfortável para a sua carne também. Mas quando você é guiado pelo Espírito, a sua leve e momentânea tribulação trará um eterno peso de glória. Eu agradeço por sua atenção. Se esse vídeo falou contigo, compartilhe para que fale com mais pessoas. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, Cristiano Rodrigues. Ore por mim. Se quiser conversar alguma coisa, pode me chamar no privado, que eu vou ter muita satisfação em atendê-lo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.